Olha só, kit Mostela leve 3, pague 2. Sabonete em barra Dove 6 unidades de 90 gramas por R$ 12,90 cada. Aproveite agora na loja, no site ou no aplicativo. Panvel Week, economia bem pra você. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Massa Viviana 500 gramas, espaguete, parafuso, macarrão ou penne 2,29. Queijo ralado Kinsler 40 gramas 2,99. Chocolato 3 Corações 700 gramas 7,29. Ofertas válidas até domingo, dia 15 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A Smart Cell é o lugar certo para você consertar seu celular, notebook ou CPU. A qualidade e a confiabilidade de quem já está há mais de 5 anos no mercado de celulares, informática e eletrônicos. Na Smart Cell você tem toda a linha de acessórios para celular e uma variedade de capinhas e películas, com o melhor preço da região. Smart Cell Eletrônicos, Avenida Olavo Moraes, na esquina da Igreja Matriz. Siga a Smart Cell nas redes sociais. A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. E na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Lâmpada LED 6 watts por R$ 5,90. Mop esfregão brilhos, só R$ 99,00. Ducha eletrônica Lorenzetti a partir de R$ 99,00. E torneira elétrica a partir de R$ 89,00. E para preparar as suas receitas, na Sulpar tem panela de pressão de 4,5 litros por R$ 59,00. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Você precisa de uma internet veloz e estável para manter o ritmo do seu dia. E só com a Ozirnet você se conecta como tem que ser. Não perca tempo e aproveite os 240 MB de velocidade com Wi-Fi mais por apenas R$ 99,90. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Confira as condições e conecte-se ao que há de melhor na internet. Trabalhe, estude, divirta-se. Tudo com a qualidade da Ozir. Ozirnet, sempre ao seu lado. Na Zé Pneus, o seu melhor amigo, Paizão, tem um mês inteirinho dedicado a ele. E para parabenizar aquele que merece todo o nosso amor, preparamos uma condição especial para presenteá-lo do jeito Zé Pneus. Pneus Goodyear em 10 vezes ou mais 10% de desconto no pagamento à vista. É isso mesmo. E você ainda pode garantir calibragem com nitrogênio na Zé Pneus Camaquã. Escolha o melhor para o seu veículo. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Planejar é o caminho para realizar, simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra de seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Na confecção de seus óculos, a Joalheria e Ótica Londres é top of mind de credibilidade e perfeição. Joalheria e Ótica Londres, armações de classe nacional e internacional com performance avançada, que combinam com a sua personalidade. Lentes orgânicas, bifocais e multifocais, antirreflexos, anti-arranhões, com tratamento de borda e finas joias e relógios. Joalheria e Ótica Londres. Técnica, qualidade e perfeição a serviço da boa visão. Edifício Centro Comercial, Loja 7 em Camaquã.
Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Já pensou em reduzir 95% nas tarifas de energia elétrica e ainda valorizar o seu imóvel? Com um olhar no futuro, nós da CS Energia Solar somos uma revenda autorizada WEG. Valorizamos a qualidade, economia e compromisso quando o assunto é placa solar. O investimento traz inúmeros benefícios e se paga em até 5 anos. CS Energia Solar. O futuro começa hoje. Ligue 51-3692-2523. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem e instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site. Farmácias Associadas, redelvd.com.br. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Olá amigos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Acústica, a informação na medida certa. Eu sou o Gil Martins e a partir de agora vou estar trazendo as principais notícias desta tarde. Nós vamos juntos até às 5:30 da tarde desta quinta-feira, dia 12 de junho de 2021. Estamos com tempo parcialmente nublado aqui na região centro-sul do estado, a temperatura na casa dos 13 graus nesta tarde de quinta-feira. Bom, o programa de hoje repleto de notícias. Infelizmente, um dos assuntos mais comentados em todo o nosso país diz respeito à morte do ator Tarcísio Meira, que morreu aos 85 anos, vítima da Covid-19. O artista que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Quem dos nossos ouvintes não lembra, né, dos seus personagens marcantes na TV brasileira? E a gente vai estar falando um pouco mais sobre este assunto daqui a pouquinho. Também nos principais assuntos do dia de hoje, Tribunal Superior Eleitoral anuncia medidas para dar mais transparência à urna eletrônica. Os partidos poderão acompanhar o desenvolvimento dos códigos-fonte das eleições 2022 a partir de outubro. A ação ocorre 2 dias após a derrota da PEC do voto impresso na Câmara. Ainda falando a respeito do surto de Covid-19 no Hospital Conceição, hoje foi confirmada a 5ª morte relacionada a esse surto. Um homem de 77 anos estava vacinado com as 2 doses da Coronavac e ele acabou falecendo devido a esse surto de Covid-19. Ele tinha problemas respiratórios por conta de uma tuberculose. Falando sobre a CPI da pandemia, a CPI retoma depoimento após convocação de Ricardo Barros e encerra a sessão. O deputado federal era recebido enquanto convidado na comissão, mas criticou os trabalhos dos senadores, o que gerou uma grande discussão no dia de hoje. Daqui a pouquinho os detalhes para você também. Bom, hoje nós tivemos pela manhã a visita do prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, aqui nos estúdios da Acústica FM. Ele foi entrevistado por Fábio Renner e durante esta entrevista ele anunciou mais ruas que devem receber asfalto aqui na cidade de Camaquã. Inclusive já tem matéria lá no site acusticafm.com.br, onde você pode saber mais sobre quais
locais da cidade de Camaquã receberão a pavimentação asfáltica. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje. Quando são 4h14, a gente confere o giro de notícias. A atriz Glória Menezes deixou o Hospital Einstein no início da tarde desta quinta-feira. Ela estava internada para tratar da Covid-19 desde o dia 6 de agosto. Ela saiu acompanhada do filho Tarcísio Filho. Glória Menezes teve alta no mesmo dia em que seu marido, Tarcísio Meira, morreu aos 85 anos, também vítima do coronavírus. Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria de ficção e também na vida real. Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas. Em uma rede social, a nora do casal, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, chegou a dizer que os dois vinham se cuidando muito, mas que por um descuido acabaram se contaminando. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, anunciou 4 medidas para tornar o processo eleitoral e o funcionamento das urnas eletrônicas mais transparentes. O anúncio foi feito na abertura da sessão plenária desta quinta-feira. A ação ocorre 2 dias após a derrota da proposta de emenda à Constituição do voto impresso na Câmara dos Deputados. Com os constantes ataques que o sistema de votação eletrônico tem sofrido, a Justiça Eleitoral tornará público o acesso a alguns mecanismos de auditabilidade da urna, como a inserção dos programas, a inspeção do código-fonte, o teste de integridade do dispositivo e ainda vai estimular a presença de fiscais independentes no Tribunal Superior Eleitoral para testar a confiança em cada uma das etapas. A Câmara concluiu por volta do 12h30 desta quinta-feira a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral com 3 alterações ao texto base, fruto de um acordo fechado na noite de quarta-feira. Ainda ontem foram aprovadas alterações para barrar a adoção do modelo chamado de distritão para a eleição de vereadores e deputados. Na quarta também foi mantido no texto o retorno das coligações. Na sessão desta quinta-feira, deputados decidiram retirar do texto o modelo do voto preferencial para presidentes, governadores e prefeitos, onde o eleitor faz uma lista de 5 candidatos por ordem de preferência e, com isso, elimina a possibilidade de segundo turno. Com a conclusão do primeiro turno, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retomou a votação dos destaques da medida provisória 1045 sobre programa emergencial de manutenção de emprego. Ele quer pautar, na sequência, a reforma do imposto de renda. O segundo turno da reforma eleitoral ficará para depois de concluída a reforma do imposto de renda. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, afirmou nesta quinta-feira à CPI da Covid que não tem nenhuma relação com a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O nome dele foi levado à comissão pelo deputado federal Luiz Miranda, do DEM, que juntamente com o irmão Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, denunciou pressão por liberação e irregularidades no contrato da Covaxin. Luiz Miranda disse ter levado o tema ao presidente Jair Bolsonaro, que teria respondido que a negociação era coisa do deputado Ricardo Barros, que é ex-ministro da Saúde. Nesta quinta, Barros rechaçou a possibilidade. Nunca tratei da Covaxin, já afirmei isso várias vezes. Em nenhum momento tratei de qualquer assunto relativo à Covaxin, afirmou ele. Já o Rio Grande do Sul contabiliza atualmente 103 surtos ativos de Covid-19 distribuídos em 45 municípios gaúchos. O volume é o menor desde novembro do ano passado, quando o estado registrou 108 contaminações em investigação. Ao todo, 1.439 surtos foram encerrados em solo gaúcho desde o início da pandemia. A redução no acumulativo de surtos ativos acompanha as quedas de outros indicadores no estado, como a de internações em leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs.
Os dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual da Saúde são referentes à semana epidemiológica 30, com dados coletados até 4 de agosto. Dos 113 surtos ativos no estado, 67 foram reportados em empresas que desempenham atividades industriais, comerciais, econômicas e administrativas. Ao todo, são 51.852 expostos ao coronavírus nestes ambientes, dos quais 6.035 são casos positivos. Nesta categoria, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, foram notificados 16 óbitos diretos e um secundário em decorrência das contaminações ativas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um destaque ao texto base da medida provisória que altera regras trabalhistas e renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores em razão da pandemia de Covid-19. Com isso, foi concluída a análise da MP, que segue agora para o Senado. O parecer do relator, deputado Cristino Áureo, do PP, incluiu vários temas na MP, como programas de qualificação profissional, a criação do serviço social voluntário e bolsas para jovens e pessoas do Bolsa Família. Destaque do PSDB, aprovado por 329-2, retirou o caráter subsidiário na oferta de cursos oferecidos por entidades sem fins lucrativos que prestam assistência a jovens e adolescentes. O texto base da MP 1045 havia sido aprovado na quarta-feira. Em troca da redução ou suspensão de salários e jornada na pandemia, os trabalhadores receberão pagamento de benefício emergencial. As regras deverão valer nos casos de carteira assinada ou contratos de aprendizagem e de jornada parcial. A CPI da Covid abriu a sessão desta quinta-feira, quebrando o sigilo de 100 anos imposto pelo Ministério da Saúde ao contrato de compra das vacinas Covaxin. Atendendo a um pedido da senadora Simone Tebet, do MDB, a comissão decidiu tornar público o acordo entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, representante do laboratório Bará Biotech, firmado em fevereiro. A contratação foi suspensa após o contrato virar algo de investigação de diversos órgãos, mas a verba de mais de R$1,5 bilhão, valor do contrato, foi empenhada, reservada para a compra. A rescisão pode render uma batalha judicial. O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira que emitiu avisos para as regiões de Porto Alegre, Canoas, Guaíba e Santo Ângelo, com base nos aumentos recentes de internações hospitalares. Além disso, o Piratini também informou que alterou os protocolos para o setor de eventos no estado, que devem ser publicados no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. De acordo com o gabinete de crise, as 4 regiões receberam os avisos na semana passada. Segundo o GT Saúde, essas internações repercutiram em um aumento de pacientes em leitos clínicos e de UTI, tanto de casos confirmados quanto suspeitos de Covid, levando à decisão emitida hoje. Nas demais regiões, não foi identificada variação que exigisse novos comunicados do sistema 3As. Também não houve emissão de alerta e nem de ação. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a apreensão de mais de R$400 mil em dinheiro sem procedência em 2 flagrantes ocorridos nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal abordou um Jeep Renegade com placas de Minas Gerais na BR-116. O motorista, um catarinense de 33 anos, explicou que viajava para comercializar chocolates. No entanto, a mercadoria estava vencida e mofada, o que gerou a desconfiança dos policiais rodoviários federais. Em uma revista minuciosa, foram encontrados $68 mil, equivalentes a quase R$340 mil, dentro do painel do veículo. O condutor não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro. Ele será investigado por crime financeiro pela Polícia Federal. O Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre confirmou na manhã desta quinta-feira a 5ª morte após o surto de Covid-19 que atingiu a instituição na semana passada. A nova vítima é um homem de 77 anos, natural de Viamão. Ele estava vacinado com as 2 doses de Coronavac. De acordo com o hospital, o homem foi internado com problemas respiratórios por conta de uma tuberculose.
Além disso, ele tinha doença pulmonar crônica e era ex-fumante. O exame deu positivo para a Covid-19 em 6 de agosto. Conforme a assessoria, o número de pessoas contaminadas saltou para 89, sendo 66 pacientes e 23 profissionais que atuam na casa de saúde. O mais recente boletim do Grupo Hospitalar Conceição, divulgado hoje, indicou ainda que o número de áreas afetadas pelo surto é de 19. A situação atual apontou para 44 internados em enfermarias, 7 em leitos de UTI e outras 10 receberam alta hospitalar. O Rio Grande do Sul recebeu entre a noite desta quarta e o início da madrugada desta quinta-feira mais 107.710 doses de vacina contra a Covid-19. No começo da noite de ontem, 44.460 doses da Pfizer foram descarregadas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na zona norte de Porto Alegre. Mais tarde, pouco depois da meia-noite, um segundo avião chegou ao terminal com 63.250 doses da AstraZeneca. Os novos lotes de vacinas chegarão em um momento em que o Rio Grande do Sul demonstra preocupação com a disseminação da variante Delta do coronavírus. Nesta terça-feira, a Fiocruz confirmou mais 4 casos da cepa, elevando para 15 o total. Além disso, há 49 amostras prováveis que aguardam resultado. Para finalizar o nosso giro de notícias, o Rio Grande do Sul anunciou a antecipação para 25 de agosto da imunização contra a Covid-19 da população acima de 18 anos no estado. A informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira. A estimativa anterior, divulgada na semana passada, era de 30 de agosto. O cronograma é feito conforme as previsões de envio de doses da vacina pelo Ministério da Saúde. Até esta quarta-feira, mais de 77% dos gaúchos acima de 18 anos já receberam ao menos uma ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Mais de 37% das pessoas estão com o esquema vacinal completo no estado. 4h26, aí está o Giro de Notícias desta tarde de quinta-feira. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Muito bem, agora são 4h26. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. Seguimos por aqui com Redação Acústica até às 5h30 da tarde, na força de Bartz Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Super São José, o super da nossa gente. E siga fp0.arquitetura no Instagram e confira todas as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. 4h27, hora do intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Acústica e a hora certa. 4h27. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão.
cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Suso Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranhense 614, sala 301. Fone 51 3671 1400 ou WhatsApp 995 152 151. Sabe a expressão "nesse mato tem coelho"? Na pressa de privatizar a água, o governo do estado acabou com o plebiscito, encaminhou o projeto de venda da Corsã em regime de urgência e contratou a peso de ouro e sem licitação equipes de advogados para convencer prefeitos de que o tema da privatização não precisa passar pelo crivo dos legislativos. Não caia nessa, prefeito. Quem assinar o aditivo contratual sem aval dos vereadores pode responder pessoalmente por descumprimento da lei orgânica do município. O coelho pode ser ligeiro, mas a gente não é bobo. Sindiágua RS. Para você avançar até mesmo nesse momento complicado, a Universidade La Salle Barra do Ribeiro vai te dar aquela força. Graduação a partir de R$ 129. Encare o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle e pagando R$ 129 por mês. Confira o regulamento e se qualifique. Viva já a sua melhor versão. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. Vestibular online Universidade La Salle Barra do Ribeiro. Aqui o futuro chega antes. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 4h28. Boa tarde. Vamos com os destaques de acústicafm.com.br. Foi realizada na manhã desta quinta-feira, através da Polícia Civil e da Delegacia de Polícia de Camaquã, a Operação Cordeiro de Deus. A ação culminou na prisão preventiva de um pastor que abusava sexualmente de suas fiéis. De acordo com depoimentos de inúmeras vítimas, o religioso as convidava para uma campanha de oração em uma sala reservada, onde cometia os abusos sexuais. A prisão foi cumprida na residência do suspeito, localizado no bairro Floresta, em Camaquã. E na manhã de hoje, o prefeito Ivo de Lima Ferreira concedeu entrevista à Rádio Acústica FM, onde deu detalhes sobre a pavimentação da cidade. Ele falou sobre os projetos que estão sendo elaborados para que novas vias sejam beneficiadas. Durante o diálogo, Ferreira citou as ruas que devem receber a aplicação de massa asfáltica. Também destacou que estudos sobre materiais a serem utilizados na base do asfalto estão sendo elaborados no laboratório junto à usina de asfalto da cidade. 4h29. Confira as ruas que vão receber esta manutenção em acústicafm.com.br. Da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Óticas Carol preparou uma oferta imbatível. Óculos completo de visão simples, lentes com antirreflexo por apenas 10 vezes de R$ 19,90. Procure a Óticas Carol mais perto de você e aproveite a super promoção. E você pode parcelar suas compras em 10 vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol, enxergar bem, muda tudo. Em Camaquã, na Olavo Moraes, em frente ao paradão de ônibus. Você sabia que o Boticário entrega amor e cuidado direto na sua casa? É só pedir seus produtos preferidos pelo WhatsApp oficial do Bote, 0800 744 0010, que rapidinho seu pedido chega até você direto da loja mais próxima. Anotou? Eu vou repetir, 0800 744 0010. Chame o Bote pelo WhatsApp, é rápido e seguro. Bote entrega é o Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Mas eu tô rindo à toa. Tem muita gente que já começou a rir à toa com o Instituto Mix. Eu sou a Viviane, eu fiz o curso no Instituto Mix de confeitaria e já estou ganhando dinheiro. Sou o Mário, fiz o curso de barbearia no Instituto Mix, já tenho minha barbearia e 2021 que me aguarde. Valeu, Instituto Mix, eu sou a Maria e já tenho meu pet shop. Oi, meu nome é José, fiz o curso de eletricista no Instituto Mix e tô ganhando dinheiro. Eu sou a Jéssica e devo tudo que eu tenho ao Instituto Mix. Esse é o jeito IEM de ser. Valeu, Instituto Mix. Pata Negra Empório Gourmet. Aqui você encontra diversas marcas de vinhos, cervejas, espumantes, para degustar com amigos nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Opções para presentes diferenciados, cestas prontas ou para serem montadas na hora por você. Pata Negra Empório Gourmet, Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor.
projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Corra para Casual Mix. Super liquidação de inverno. São descontos de 20, 30, 40%. Super queima de estoque. Não perca tempo. Atendimento via WhatsApp 999 40 12 26. A Casual Mix disponibiliza serviço de teleentrega. Tudo para ficar mais perto de você. Curta nas redes sociais. Casual Mix Camaquã e fique por dentro das novidades e promoções. Casual Mix no Olavo Moraes, ao lado das Óticas Carol. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0.arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Já estamos de volta, agora são 4 horas e 35 minutos. Este é o Redação Acústica, trazendo mais notícias nesta tarde de quinta-feira. O oferecimento de Fisiocamaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular. Disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisiocamaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer detalhes para você sobre um pastor que foi preso aqui na cidade de Camaquã, acusado de abuso sexual. Os detalhes vamos estar trazendo para você daqui a pouquinho aqui na Acústica. Porque agora nós vamos para Porto Alegre, porque a Câmara dos Deputados em Brasília resgatou as coligações partidárias para as eleições de 2022. Sobre o assunto, a reportagem da Acústica ouviu um cientista político que classificou a decisão como oportunismo dos parlamentares. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Por modificar a Constituição, a proposta das coligações precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado para entrar em vigor. Para valer as eleições de 2022, as mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro. Nessa quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o chamado distritão e aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. Segundo o cientista político e professor de Relações Internacionais, Bruno Lima Rocha, a volta das coligações representa o oportunismo dos parlamentares. Se for pensar bem, as coligações, elas também habilitam o puxador de votos. Eu lembro aquela situação que o delegado Protógenes Queiroz concorreu pelo PCdoB, hoje está no exílio, né? De São Paulo, e no quociente eleitoral pela coligação, quem puxou o voto para ele foi o Tiririca. O problema é que a coligação proporcional para o parlamento, ela é a afirmação máxima do oportunismo político. Tem uma situação que eu vejo aí, que ela aí vem minha parte teórica, que seria uma verticalização de aliança. Coligou em nível nacional, coligou em nível estadual, para executivo e para o parlamento. Como isso não vai acontecer, é puro oportunismo para fechar o conjunto das chapas, já que várias legendas não fecham a sua nominata inteira. Por isso que tem essa coligação. O cientista político Bruno Lima Rocha ressalta ainda que colocar o distritão em pauta foi uma manobra política para aprovar a volta das coligações e criticou o pragmatismo dos deputados nessa decisão. Foi essa a argumentação pragmática, ela opera a partir da manobra. A manobra do distritão foi o bode na sala. A meta do Centrão foi aprovar a coligação.
e aí as legendas de esquerda que apoiaram foram juntas. Essa foi a alegação, por exemplo, do PSB. Eu vi a fala do deputado Alessandro Molon orientando a bancada. A implementação do Distritão implicaria eleger somente os candidatos mais votados, sem proporcionalidade dos votos recebidos pelas legendas. A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para a disputa das eleições proporcionais. Segundo especialistas, a mecânica favorece os chamados partidos de aluguel, que não defendem ideologia específica e querem negociar apoios. As coligações foram proibidas em 2017 e também são consideradas um retrocesso pelos especialistas, mas foram classificadas por deputados como uma redução de danos no acordo firmado entre todos os partidos que levou à rejeição do Distritão. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Agora são 4h39. O Super São José está repleto de promoções para você em todos os seus setores. Lá no Hortifruti, no açougue, na padaria e em outros setores você vai encontrar grandes promoções no Super São José. E é claro, estacionamento exclusivo para clientes. Super São José, o super da nossa gente, em 2 endereços aqui na cidade de Camaquã, na José Loureiro da Silva e também no bairro Viegas. E você também encontra o Super São José lá em Cerro Grande do Sul. Tempo parcialmente nublado aqui na região centro-sul do estado. Estamos com uma temperatura de 13 graus. Vamos acompanhar a previsão do tempo para o restante da semana, que chega com a Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. A semana termina com o sol aparecendo entre muitas nuvens ao longo do dia sobre a região da Costa Doce e Gaúcha. Isso por conta da umidade que sopra do oceano contra o continente e consegue favorecer a formação de nuvens carregadas. Ao longo do dia pode garoar, mas não tem previsão de chuva muito significativa ou volumosa pela região. Somente uma chuvinha mais fraca, uma leve garoa. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 16 graus em Camaquã e Arambaré. No decorrer do final de semana, ainda teremos bastante nebulosidade, mas as temperaturas entram em lenta elevação e pelo menos já ultrapassam a marca dos 20 graus durante a tarde. Também não tem previsão de chuva, somente variação de nuvens ao longo do dia, tanto no sábado quanto no domingo. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. 4h41. Para você que quer deixar sua casa mais bonita, a nossa dica é a Bartz Móveis. Tem muitas novidades, muitos lançamentos para 2021. Para isso, basta você conhecer o novo e moderno showroom que fica ali instalado junto à fábrica no Distrito Industrial de Camaquã, bem na frente da BR-116. Também tem ampla vaga de estacionamento para você. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Bom, voltando a Porto Alegre, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre afirma que funcionários vão parar quando o projeto de privatização for à votação. A manifestação continua nesta tarde e vai até o horário da audiência pública. E a repórter Nádia Martins traz as informações direto de Porto Alegre. Após protesto de trabalhadores do transporte coletivo de Porto Alegre bloquear faixas de ônibus e causar lentidão no trânsito da capital na manhã desta quinta-feira, as manifestações continuam nesta tarde em frente a Carris. O objetivo do protesto é buscar um diálogo antes da audiência pública virtual para discutir o projeto de lei 013/21, que propõe a privatização da tradicional empresa de transporte e que prevê a extinção gradual dos cobradores de ônibus. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sandro Abad, a proposta do Executivo sobre a Carris coloca em risco o emprego de mais de 2.000 pessoas e não é o momento de demitir funcionários em meio à pandemia. O presidente afirma que os funcionários não irão trabalhar no dia em que o projeto for à votação. Quando o projeto da privatização for à votação, a Carris vai parar. Projeto da privatização, nós não iremos fazer piquete no portão da Carris, tá? Os trabalhadores simplesmente não irão trabalhar, irão cruzar os braços e irão para o manifesto. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ouviu as reivindicações dos rodoviários no Paço Municipal e argumentou que está aberto ao diálogo, mas que a situação da Carris é difícil. Melo também explicou as razões de a capital ter uma das passagens mais caras do país. O tema faliu como um todo. E dentro desse falecimento tem duas razões que elevam a nossa passagem sendo uma das passagens mais caras do Brasil. É 30% de isenções e o custo Carris, que é 21% mais caro do que o rodado e que qualquer operador privado. Para o cidadão
Ele não quer saber se é privado, se é público, quer saber se tem horário, se o ônibus está funcionando e se o preço da passagem cabe no bolso dele. Então esse debate é necessário com os rodoviários, com os motoristas, mas especialmente com o cidadão de Porto Alegre. Participaram da reunião o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Porto Alegre, Sandro Abad, o vice-presidente da entidade, Alessandro Ávila, integrantes do sindicato, os vereadores da capital, Roberto Robaina e Matheus Gomes, e os vereadores de Alvorada, Alexandre Espeto e Júlio Bala. A audiência será realizada nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A votação do projeto ainda não tem data marcada, mas a previsão é de que aconteça nas próximas semanas. De Porto Alegre para a Acústica FM, Nádia Martins. Bom, agora são 4 horas e 44 minutos. Bom, seguem as investigações no que diz respeito ao menino Miguel. E o Instituto Geral de Perícias confirmou hoje que o sangue encontrado em uma camiseta era do menino Miguel, de 7 anos, cujo corpo segue desaparecido no litoral norte do estado. O material foi coletado na casa da mãe, que declarou ter assassinado o filho em julho, no município de Imbé. Segundo os peritos da Divisão de Genética Forense do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP, para chegar ao resultado, o sangue da roupa foi extraído e comparado com o material genético fornecido pela mãe da vítima, comprovando a compatibilidade. De acordo com o IGP, a camiseta de cor vermelha foi coletada no dia 3 de agosto, durante perícia do local de crime feita por peritos criminais do Departamento de Criminalística. Nesta quinta-feira, as buscas pelo corpo da criança chegaram ao 13º dia do litoral norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul manteve a varredura entre Mostardas e Torres. Lembrando sobre esse caso, a mãe da criança foi presa na noite do dia 29 de julho passado e alegou que jogou o filho no rio Tramandaí, no limite entre Imbé e Tramandaí. Ela, de 26 anos, e a companheira dela, de 23 anos, foram indiciadas pela Polícia Civil por tortura contra a criança, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A mulher está na penitenciária feminina de Guaíba. Já a companheira dela encontra-se recolhida no Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre. São 4 horas e 46 minutos. Seguimos por aqui também no oferecimento do Restaurante Tempero Brasil. É aquela nossa dica de almoço para você todos os dias, aquele almoço de qualidade, com o sabor da comida caseira. Você encontra no Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes 643, bem no centro da cidade de Camaquã. É hora de conversarmos com o Marcelo Vaz e uma boa notícia no que diz respeito à vacinação. O Rio Grande do Sul antecipa a previsão de vacinação para pessoas acima de 18 anos. Pela segunda vez foi alterada a previsão para que toda a população gaúcha a partir de 18 anos esteja imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Um novo anúncio foi feito pelo governador do estado pelas redes sociais na noite dessa quarta-feira. Eduardo Leite antecipou a data para o dia 25 de agosto. Continuando nesse ritmo de vacinação, podemos ter a projeção de que até o dia 25 de agosto, todos os gaúchos em todas as cidades acima de 18 anos poderão estar sendo vacinados com a primeira dose. Ou seja, nos próximos 14 dias, nas próximas 2 semanas, todos os gaúchos acima de 18 anos, em todos os municípios, devem estar recebendo a primeira dose da vacina. É muito importante que a gente possa continuar nessa direção. As prefeituras estão fazendo a sua parte e é importante que todos os gaúchos se vacinem para proteger a si mesmos, a sua família e todos que estão na sua volta. Leite também revelou que mais de 30 cidades no estado já vacinaram todos os moradores com 18 anos ou mais. Pelo menos 37 municípios gaúchos já chegaram aos 18 anos e fizeram a vacinação da sua população acima dos 18 anos, ou seja, primeira dose para toda a população vacinável adulta já concluída nesses municípios. Parabéns aos prefeitos e prefeitas e à população que aderiu à campanha de vacinação e que, portanto, está protegida nessas cidades. Nessa quarta-feira, da população vacinável acima de 18 anos, que corresponde a quase 9 milhões de pessoas em números absolutos, 77% delas já havia recebido ao menos uma dose, seja a primeira ou a dose única. Já com o esquema de imunização completo, o índice gaúcho é de 37% da população vacinável.
Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Muito bem, agora são 4 horas e 48 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o Tribunal Superior Eleitoral investigue a participação do ministro da Justiça, o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, na transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 29, para questionar a segurança das urnas eletrônicas. O pedido foi encaminhado na terça-feira ao gabinete do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do TSE. O objetivo é apurar se o ministro da Justiça fez propaganda eleitoral antecipada. Isso porque Torres é cotado para disputar o governo de Distrito Federal nas eleições do ano que vem. O ministro participou dos minutos finais da live e leu trechos de um relatório da Polícia Federal sobre os testes públicos nas urnas eletrônicas feitas pelo TSE. Além disso, Bolsonaro usou a live para levantar suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação. A transmissão ao vivo fez com que o TSE e o STF abrissem investigações para apurar as declarações do presidente. No Supremo, Bolsonaro está sendo investigado em um inquérito vinculado ao das fake news. Nesta frente, o ministro da Justiça já foi chamado a prestar depoimento à Polícia Federal sobre a participação na gravação. Agora são 4 horas e 50 minutos. Você pode pedir seus produtos preferidos através do WhatsApp do Boticário de Camaquã. Para isso, você pode adicionar o WhatsApp, que é o 51985757229. É rapidinho, o seu pedido chega para você. Anota aí, o WhatsApp do Boticário de Camaquã é o 51985757229. Olha, Barros nega ligação com o dono da Precisa, que teria intermediado compra da Covaxin. Ricardo Barros foi questionado pelo relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, sobre sua relação com Francisco Maximiano, um dos donos das empresas Global e Precisa. A Precisa é a intermediária na compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, e a Global já havia tido problemas no Ministério com o atraso de entrega de remédios para pessoas com doenças raras, mesmo tendo recebido recursos adiantados. Qual sua relação com Francisco Emerson Maximiano, sócio proprietário da Global e da Precisa, que utilizaram os mesmos métodos, tanto na venda de remédios para doenças raras, quanto na venda da vacina Covaxin? Eu não tenho relação pessoal com o senhor Maximiliano, o recebi no gabinete como ministro com a nossa equipe de compras e está também nos registros aqui que ele alegou, e eu também aleguei, que a última vez que nos encontramos foi quando eu era ministro. Portanto, nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes, em nenhum momento tratei qualquer assunto relativo à venda da Covaxin. Ricardo Barros destaca que não foi responsável pela indicação de Roberto Dias para o Ministério da Saúde. Roberto Dias foi um dos responsáveis pela negociação da Covaxin no Ministério da Saúde. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 4 horas mais 52 minutos. Nós seguimos por aqui na força de Cão e Companhia. Baixe já o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, aqui na cidade de Camaquã. Bom, trazendo detalhes aqui da nossa região, vamos falar aí sobre uma prisão que aconteceu hoje aqui no município de Camaquã, porque foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, através da Polícia Civil e da Delegacia de Polícia de Camaquã, a Operação Cordeiro de Deus. A ação culminou na prisão preventiva de um pastor que abusava sexualmente de suas fiéis. De acordo com depoimentos das inúmeras vítimas, o religioso as convidava para uma campanha de oração em uma sala reservada onde cometia os abusos sexuais. A prisão foi cumprida na residência do suspeito, localizada no bairro Floresta. A operação também cumpriu um mandado de busca e apreensão. Participaram da operação 5 agentes policiais em 2 viaturas. A ação foi coordenada pela delegada Vivian Sander Duarte. E o apelo que se faz neste momento é que as vítimas deste pastor façam suas denúncias. Mesmo que ele tenha sido preso, se você que está nos acompanhando a programação neste momento foi vítima de algum tipo de abuso por parte deste pastor, entre em contato com a polícia. Faça sua denúncia
para colaborar nas investigações da polícia. Agora são 4h53. Agora a gente conversa com a Alexandra Fiore sobre um assunto muito triste para todos nós brasileiros. A dramaturgia brasileira está em luto com a morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima de Covid-19. E a Alexandra Fiore vai nos dar mais detalhes sobre esta morte. O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, morreu nesta quinta-feira vítima da Covid-19. Ele e a esposa foram diagnosticados com a doença no início da semana. Tarcísio estava entubado, enquanto Glória Menezes, de 86 anos, segue com quadro leve da doença, internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento. Tarcísio Meira nasceu em São Paulo e estreou na Rede Globo em 1967. Trabalhou em mais de 60 programas, entre minisséries, especiais e novelas. Em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em 2015, o ator comentou que queria continuar trabalhando enquanto pudesse. Eu tenho essa preocupação. Eu quero trabalhar sempre até o fim, porque eu gosto muito do meu trabalho. E acho que, de uma maneira ou de outra, o meu trabalho tem sido bom para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Tarcísio e Glória eram casados há quase 60 anos. A relação sempre foi tema de entrevistas do casal, como essa declaração ao Canal Viva. Eu acho muito importante o amor entre as pessoas. Hoje em dia, as pessoas, sei lá, entram muito em choque e tem que se separar mesmo. O meu caso com a Glória, eu não sei explicar. Eu acho meio próprio, uma coisa singular, entendeu? Eu acho que nós fomos mudando ao mesmo tempo, nós fomos crescendo, envelhecendo ao mesmo tempo. Então isso tudo foi nos tornando também, além de tudo, parceiros, muito amigos, confidentes. Tarcísio Meira e Glória Menezes haviam tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano. As mortes de pessoas por Covid após terem sido vacinadas são raras. Especialistas explicam que há risco de óbito mesmo após a imunização, independente de qual vacina tenha sido aplicada, porque nenhuma delas é 100% eficaz. A piora do quadro também depende do histórico de saúde do paciente. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Alexandra Fiore. Bom, e sobre a atriz Glória Menezes, de 86 anos, ela deve ter alta em breve, segundo sua assessoria, após a morte do marido, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos, na manhã desta quinta-feira, vítima da Covid-19 aos 85 anos, em São Paulo. Glória está internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade, em tratamento contra a Covid-19 desde a última sexta-feira. Durante toda a internação, Glória teve sintomas leves e fez o tratamento em um quarto do hospital, enquanto seu marido estava na UTI. Além de ter sido entubado, o ator passou por hemodiálise contínua. De acordo com o boletim médico divulgado às 3 horas da tarde de hoje, a atriz está em desmame progressivo de oxigênio. E a nota diz o seguinte, abre aspas, a senhora Glória Menezes encontra-se internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na unidade Morumbi, desde o dia 6 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19. A paciente está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio, diz o boletim médico assinado pela doutora Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista e intensivista, e também o doutor Miguel Sendoroglu Neto, diretor médico e de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ambos receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano. Na CPI da Covid, na manhã desta quinta-feira, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória do ator. Bom, são 4h58. Vamos a um rápido intervalo comercial. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 4h58.
Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Na Rede de Farmácias São João, você pode realizar teste rápido para verificar se seu corpo gerou anticorpos para a Covid-19, após ter se contaminado com vírus ou feito a vacina. Este teste consegue detectar 2 tipos de anticorpos do vírus. Quer saber mais? Procure nossos farmacêuticos que estão capacitados para lhe auxiliar. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Farmácia São João. E o meu provedor é o Camaquanete. Eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanete. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Ricardo Ba... Acústica, a rádio que toca notícia. Acústica, a rádio que você ouve. Acústica, a rádio que tem opinião. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 5 horas. Porto Alegre amplia a vacinação contra o coronavírus para pessoas com 22 anos ou mais amanhã. Perícia confirma que sangue encontrado em camiseta é do menino Miguel, desaparecido em Imbé, no litoral norte. CPI da Covid no Senado encerra a sessão após discussão durante depoimento de líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que será convocado a prestar esclarecimentos em nova data. Estados Unidos enviam militares ao Afeganistão para retirar diplomatas da capital do país após avanço do grupo Talibã. O tempo é seco, com um céu nublado em Porto Alegre. Agora faz 13 graus. A previsão é de mais uma noite de frio e tempo seco em todo o estado. A possibilidade de geada ao amanhecer ainda existe na Serra Gaúcha amanhã. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial é vendido em alta a R$ 5,25. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,14%. Trânsito. Um protesto de funcionários da Carris causa lentidão na Avenida Bento Gonçalves para quem segue no sentido bairro Centro. A Ipiranga é alternativa para quem chega a Porto Alegre por Viamão. Ainda, o grupo irá realizar uma caminhada pela rua Salvador França e depois seguir em direção à Avenida Ipiranga, no sentido centro-bairro. Nas estradas, o trânsito segue bastante carregado na BR-116 em São Leopoldo, no sentido capital interior. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não há acidentes, apenas fluxo muito grande de veículos. O congestionamento é estimado em cerca de 5 quilômetros e só melhora depois que passa a região do viaduto com a Charlau. Com o trânsito, Laura Becker. Em GZH. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou hoje medidas para ampliar ainda mais a transparência das urnas eletrônicas e do sistema de votação brasileiro. Barroso fez o anúncio no início da sessão do TSE. As medidas anunciadas foram a ampliação do tempo em que o código aberto das urnas ficará disponível para partidos e técnicos para 1 ano antes do pleito, além do convite para que os partidos participem da inseminação do programa nas urnas e a criação de uma comissão externa composta por pessoas da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar cada etapa do processo. Além disso, está em estudo a ampliação do número de urnas que participam do chamado teste de integridade, uma votação paralela em que os votos são impressos e depois conferidos no boletim de urna.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. A Fubra. Descubra porque em agosto dá gosto economizar na Fubra. Para você equipar seu home office, a Fubra tem notebooks a partir de 12 de 249,25. Tem também impressora multifuncional a partir de 12 de 49,85. Aproveite! Nas lojas da Fubra tem ainda a mesa para escritório Artani por 10 de 43,90, sem nada de juros. A Fubra, sempre com você. A Fubra. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Já pensou em reduzir 95% nas tarifas de energia elétrica e ainda valorizar o seu imóvel? Com um olhar no futuro, nós da CS Energia Solar somos uma revenda autorizada WEG. Valorizamos a qualidade, economia e compromisso quando o assunto é placa solar. O investimento traz inúmeros benefícios e se paga em até 5 anos. CS Energia Solar. O futuro começa hoje. Ligue 51-3692-2523. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 3671-0363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Massa Viviana 500 gramas, espaguete, parafuso, macarrão ou penne 2,29. Queijo ralado Kinsler 40 gramas 2,99. Chocolato 3 Corações 700 gramas 7,29. Ofertas válidas até domingo, dia 15 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140.
Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, nós já estamos de volta. Esse é o Redação Acústica, informação na medida certa, 5 horas e 8 minutos. Estamos agora com 12 graus de temperatura, de tempo parcialmente nublado aqui na região Centro-Sul, trazendo mais notícias para você. Seguindo no oferecimento de FP0. Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 51-98501-2568, por onde você obtém mais informações. Quando são 5 horas e 9 minutos... agora há pouco a gente falava sobre a morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima de Covid-19. E também quem acabou falecendo foi o ator Paulo José. O corpo do ator Paulo José foi velado no Rio de Janeiro. O corpo do ator Paulo José está sendo velado e vai ser cremado ainda nesta quinta-feira no crematório do Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia é restrita a familiares. Paulo José, de 84 anos, morreu nesta quarta-feira em decorrência de uma pneumonia. Ele ficou 20 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Paulo José Gomes de Souza nasceu em Lavras do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em 20 de março de 1937. Teve o primeiro contato com o teatro ainda na escola e começou a carreira no Teatro Amador anos mais tarde, em Porto Alegre. No início dos anos 60, Paulo José foi morar em São Paulo e começou a trabalhar no Teatro de Arena, onde exerceu diferentes funções. A primeira peça em que trabalhou como ator foi Testamento de um Cangaceiro, de Chico de Assis, em 1961. Ele estreou na Globo como ator na novela Véu de Noiva, de Janete Claire, em 1969. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, atuou em mais de 20 novelas e minisséries. Seu primeiro grande personagem foi o mecânico inventor Shazam, que formava uma dupla bem-humorada com Xerife, personagem de Flávio Migliaccio, na novela de Walter Negrão, O Primeiro Amor, em 1972. Mesmo depois de descobrir o mal de Parkinson, doença que o acompanhou por mais de 20 anos, Paulo José sempre esteve preocupado com a valorização do ofício de ator no Brasil, sendo nome de destaque na luta pela regulamentação da profissão no final dos anos 70. A última e mais emocionante aparição dele na TV foi em 2014, como o vovô Benjamin, na novela Em Família, de Manuel Carlos. Como na vida real, o personagem do ator sofria do mal de Parkinson. Paulo José deixa a esposa e 4 filhos, Ana, Bel e Clara Kuttner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfati, e Paulo Henrique Caruso com a atriz Beth Caruso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Agora são 5 horas e 22 minutos. Um ótimo final de tarde para você. O Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre confirmou na manhã desta quinta-feira a 5ª morte após o surto de Covid-19 que atingiu a instituição na semana passada. A nova vítima é um homem de 77 anos, natural de Viamão. Ele estava vacinado com as 2 doses da Coronavac. De acordo com o hospital, o homem foi internado com problemas respiratórios por conta de uma tuberculose. Além disso, ele tinha doença pulmonar crônica e era ex-fumante. O exame deu positivo para a Covid-19 em 6 de agosto. Conforme a assessoria, o número de pessoas contaminadas saltou para 89, sendo 66 pacientes e 23 profissionais que atuam na casa de saúde. O mais recente boletim do Grupo Hospitalar Conceição, divulgado hoje, indicou ainda que o número de áreas afetadas pelo surto é de 19. A situação atual apontou para 44 internações em enfermarias, 7 em leitos de UTI e outras 10 receberam alta hospitalar. Além do Hospital Conceição e do Vila Nova, um terceiro hospital de Porto Alegre registrou um surto de Covid-19.
O Clínicas confirmou o cenário de disseminação da doença envolvendo inicialmente 8 funcionários da instituição. Agora são 5h13, é hora de conversarmos com o Christian Costa. Ele vai explicar sobre os especialistas que pedem que mulheres denunciem agressores. O crescimento no número de casos de violência contra a mulher tem preocupado autoridades e especialistas. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, só em 2020, 80 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul por motivos passionais. Em 2021, o número de vítimas já passa de 40. Por isso, é cada vez mais comum encontros para tentar identificar ou coibir esses atos. Dessa vez, foi a Comissão de Cidadania da Assembleia que promoveu um evento sobre o tema. O objetivo é criar um mapa da violência contra a mulher e também analisar as ações do Estado para enfrentamento do problema. A proposta partiu da deputada estadual Franciane Bayer, do PSB. Nós precisamos ter uma rede que atenda a mulher, que encoraje a mulher a denunciar, que incentive ela a quebrar esse ciclo de violência. Mas se queremos efetivamente políticas públicas que diminuam esses índices, nós precisamos pensar em tratar o agressor, em recuperar esse agressor para que não haja mais o acontecido. A diretora de Mulheres da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Bianca Feijó, pede que as mulheres denunciem os agressores. A violência doméstica ela é muito complexa e ela geralmente envolve um agressor que possui vínculos afetivos, familiares, financeiros com a vítima. Isso faz com que a violência doméstica ela seja um crime muito mais complexo de ser combatido. Porque, primeiro, a gente tem que convencer essa mulher de que ela precisa fazer denúncia. A fala de Bianca foi motivada pelo fato que mais de 80% das mulheres assassinadas nunca fez uma denúncia de agressão dos companheiros. A agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Bom, agora há pouco a gente estava falando sobre os casos, os surtos de Covid-19 em hospitais de Porto Alegre. E agora há pouco a direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre confirmou que mais 6 funcionários testaram positivo para a Covid-19. Em comunicado enviado à imprensa, a instituição ressaltou que estas pessoas não tiveram contato com as afetadas pelo surto no setor administrativo, que já soma 8 infectados. Com isso, as novas ocorrências são classificadas como pontuais, não sendo incluídas no balanço da contaminação em massa. Outros servidores foram submetidos a testes que não apontaram a presença do coronavírus no organismo. Os profissionais afetados já estavam vacinados, têm quadro clínico leve e não precisaram ser internados. Agora são 5h15. Você sabia que o saneamento básico é muito importante para a nossa vida? Para a saúde, para a educação, para a renda familiar, para o meio ambiente. Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui e o rendimento escolar aumenta. Quem tem saneamento em casa vive melhor, produz mais e ganha mais. Nas cidades com rios, lagoas e praias, com coleta e tratamento de esgoto, fortalece o turismo e a economia. Se a sua casa tem ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, o valor do imóvel sobe quase 17%. É fundamental contar com os serviços da Corsã, que conhece os mananciais e os recursos hídricos de cada cidade e garante um abastecimento de qualidade. A Corsã destaca a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. São 5h17. Agora nós vamos conversar sobre o Senado que aprova a quebra temporária de patente de vacina e medicamentos. O Senado aprovou um projeto que permite a quebra temporária de patente de vacinas e medicamentos em caso de emergências. Foram 61 votos a favor e 13 contra. A ideia, segundo o relator do substitutivo, o senador Nelsinho Trade, é agilizar o processo de concessão de licenças compulsórias em casos de emergência de saúde pública, como a que estamos vivendo hoje com a pandemia da Covid. São estabelecidas regras de procedimento e prazos compatíveis com a urgência da situação, estabelecendo um dever de agir do Poder Executivo diante da declaração de uma emergência de interesse nacional. O texto altera a Lei de Propriedade Industrial para autorizar o governo federal a conceder de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva.
Na prática, estabelece algumas condições e parâmetros mínimos, por exemplo, para evitar a exploração indevida e também garantir uma remuneração compatível com o mercado. Vai funcionar assim: o governo federal vai ter de elaborar uma lista de patentes ou de pedidos de patentes no prazo de até 1 mês depois da publicação do decreto de emergência ou calamidade. Para isso, vai ter de ouvir especialistas, instituições de pesquisa e o setor produtivo. Depois, mais 1 mês para análise de quais patentes serão quebradas. E a licença só vai ser concedida para produtores que tenham capacidade para isso. Por outro lado, quem receber a autorização vai ter de apresentar, entre outros documentos, resultados de testes e aspectos técnicos. Vai ter de provar que tem condição de reproduzir o produto. E a remuneração será de 1,5% sobre o valor de venda a ele associado. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, comentou: o mundo está debatendo esse tema das patentes. Há um movimento internacional e tudo está avançando. Governos de vários países, como já destaquei outros dias, sinalizaram. Estamos pensando e tratando da saúde coletiva. O Brasil tem condições, sim, de produzir vacinas e medicamentos sem precisar de depender de outros países. Isso é fundamental. O texto segue agora para a sanção presidencial. Se aprovado, o governo já vai poder fazer a primeira lista de licença compulsória de patente. E as vacinas contra a Covid, claro, poderão entrar na lista. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Bom, agora são 5h19. Lembrando a você que continua a nossa campanha do agasalho aqui da Rádio Acústica FM, onde você pode participar da campanha doando uma roupa, calçado ou cobertor. A Rádio Acústica FM é ponto de coleta e vai destinar as roupas para a Aprisco Movement e os cobertores para o projeto social Mateus 25 da Igreja Quadrangular. Participe e ajude a tornar o frio menos rigoroso para quem precisa. Só deixar aqui na emissora que a gente vai estar fazendo a destinação correta para essas duas entidades que entregam para quem realmente precisa nesse momento de pandemia. São 5h20. Vamos conversar agora com o Marcelo Vaz, porque as exportações do agronegócio gaúcho sobem 42% no segundo trimestre. As exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul somaram 4 bilhões e 600 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021, o que representa uma alta de 42% em valor na comparação com o mesmo período de 2020. As informações sobre as vendas do período fazem parte do Boletim Indicadores do Agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Um dos analistas responsáveis pelo estudo, Rodrigo Faix, comentou o aumento significativo. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, ocorreram expressivos crescimentos no valor, nos preços médios e no volume embarcado. Em termos absolutos, o incremento nas vendas externas foi de 1,4 bilhão de dólares. O volume embarcado nesse trimestre é o maior de toda a série histórica iniciada em 1997. O complexo soja, as carnes, os produtos florestais e o fumo foram os principais setores exportadores nesse trimestre. O resultado positivo foi determinado pelo crescimento nas exportações do complexo soja e, em menor escala, dos produtos florestais e das carnes. Este foi o segundo melhor trimestre em vendas para o estado desde o início da série histórica em 1997, perdendo apenas para o terceiro trimestre de 2013. Em relação aos destinos das exportações no primeiro semestre de 2021, a China permanece no topo, com 48% do total das compras gaúchas. União Europeia vem em seguida com 11% e Estados Unidos em terceiro lugar com 4%. Quanto aos empregos no campo, o segundo trimestre de 2021 registrou saldo negativo, o que já era considerado esperado, como explica o pesquisador Sérgio Leozin Júnior. Em se tratando do emprego formal no agronegócio gaúcho, no segundo trimestre de 2021 foram perdidos 6.330 postos de trabalho no movimento sazonal relacionado ao encerramento da colheita da safra de verão e da menor necessidade de mão de obra para aqueles serviços diretamente relacionados, como o recebimento da matéria-prima, o seu beneficiamento, transporte e comercialização. Em igual período do ano passado, tinham sido perdidos 10.332
postos. No acumulado do primeiro semestre de 2021, no entanto, o saldo da criação de postos de trabalho com carteira assinada é positivo em 20 mil vagas, um ganho em relação aos 6 primeiros meses de 2020, quando o saldo positivo foi de quase 9 mil vagas. Na comparação com o conjunto da economia gaúcha, que teve saldo positivo de 93 mil postos de trabalho no semestre, o agronegócio representou 22% do total de empregos formais gerados no estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Bom, vamos falar um pouco sobre febre amarela aqui no município de Camaquã. Olha, os camaquenses que ainda não se imunizaram contra a febre amarela podem receber a imunização. O calendário vacinal prevê a primeira dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Já a partir dos 5 anos, a dose única é o bastante para a pessoa ficar imunizada pelo resto da vida. Pessoas com mais de 60 anos, gestantes e lactantes devem apresentar um atestado médico com prescrição. Com relação a outras vacinas, a Secretaria Municipal da Saúde, através do Centro de Vigilância em Saúde, salienta que um período mínimo de 15 dias entre aplicações de outras vacinas deve ser respeitado. Não devem receber a vacina contra a febre amarela pessoas com alergia ao ovo, portadores de doenças autoimunes, portadoras de HIV ou aquelas em tratamento com imunossupressores. Dúvidas sobre a vacinação podem ser esclarecidas pelos seguintes telefones: a Sala de Vacinas da Secretaria da Saúde, 3671-4840, Posto Telmo Marder, 3671-4346. Os bugios são os principais hospedeiros da doença. Notificações sobre mortes desse tipo de animal devem ser informadas através do telefone 3671-8665. 5h24, temos 6 minutos ainda no programa para falarmos sobre dupla Grenal. O que temos de novidade de Grêmio e Internacional? Valério Veig, boa tarde. Boa tarde, Gil Martins, ouvintes aí do Redação Acústica. Pois é, sem jogos hoje, né, e ainda amanhã, mas com o Grêmio no sábado às 21h30, às 21 horas, enfrentando aí São Paulo. E o Internacional às 20h30 do domingo, enfrentando aí o Fluminense. Os adversários da dupla Grenal estão envolvidos na Libertadores. O São Paulo empatou em 1-1 na terça-feira com a equipe do Palmeiras e na próxima terça tem o jogo da volta. Precisa aí vencer para se classificar e por isso o São Paulo vai optar por uma equipe reserva contra o Grêmio no Morumbi. Então é uma notícia boa, querendo ou não, para os gremistas. Time reserva do São Paulo, possivelmente no sábado, para melhorar a situação do Grêmio, que venceu a Chapecoense em casa, que ainda é o vice-lanterna e que precisa muito de mais uma vitória. Lembrando que a vitória contra a Chape foi a segunda recém no Campeonato Brasileiro. De olho no mercado do exterior, o Grêmio trabalha dentro da cota de estrangeiros. O Grêmio que tem aí 246 jogos, 15 gols e 9 títulos. Os números do Maicon com a camisa do Grêmio. Maicon que ontem se despediu já nas redes sociais, mas a direção ainda não confirmou a despedida dele. Porém, 246 jogos com 15 gols e 9 títulos. Esses são os números do Maicon no Grêmio. Confiante, né? Focado na contratação em Campas, o Grêmio não trabalha com plano B. Portanto, focado aí na contratação do Campas, o Grêmio não trabalha com plano B, então tá quase que certo aí que vai fechar a contratação do jogador. Para o jogo contra o São Paulo, o Grêmio vai optar aí pelo Carrasco, né, da equipe aí do São Paulo. O Borja, que quando jogava pelo Palmeiras fazia muitos gols. E o ótimo aproveitamento do Borja em confrontos contra o São Paulo credencia ele mais do que nunca aí como titular para o jogo do próximo sábado. Lembrando, sábado, 21 horas, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat vão transmitir o jogo do Grêmio diante do São Paulo. No Internacional, com o contrato perto do fim, o Guerreiro vive uma indefinição no Inter enquanto vira opção para Aguirre. Ainda não está certo a saída dele, mas só que o Inter tem 7 estrangeiros e não pode, né? Sempre vai sobrar um. No jogo, talvez até 2. E o Internacional, portanto, né, que recusou as 2 propostas e reafirmou os valores aí também para o Yuri Alberto. Desperta interesse aí também na contratação aí também de jogadores. A goleada sobre o Flamengo ameniza a pressão por contratações do Inter. Mas é isso que o torcedor colorado agora quer saber. Que Inter foi aquele que goleou o Flamengo no Maracanã? Qual foi o estilo de jogo que Diego Aguirre conseguiu acertar no time? E o que fazer para encarar aí um Fluminense que está também envolvido na Libertadores? Hoje pega
aí o Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil, e possivelmente aí vai vir com as reservas também aí, alguns deles, para o Beira-Rio no próximo domingo. Então, a dupla Granal folga na semana, treina para os jogos do sábado no Brasileirão, enquanto São Paulo e Fluminense se preparam aí para os seus jogos de Libertadores. O Fluminense joga hoje, São Paulo jogou na terça, e a dupla Grenal, né? Enfim, Grêmio e Inter esperam reservas aí para próximo jogo, que será no sábado no Morumbi com o Grêmio e São Paulo, o Inter domingo no Beira-Rio diante aí do Fluminense. Logo mais, Gil Martins, as informações virão do esporte aí dentro do Acústica News, e hoje à noite, lembrando, né, 19 horas, o Arquibancada Acústica, nosso timaço de comentaristas, vai analisar o momento do Colorado, do Grêmio, as contratações, as demais informações aí também dos campeonatos que estão em andamento, e é claro, né, também trazer aí a projeção para os jogos da dupla no final de semana. Seriam essas informações esportivas aí. Um abraço à nossa audiência aí do Redação Acústica. Muito bem, esse é Valério Veiga, sua análise esportiva. Agora são 5 horas e 29 minutos. Assim a gente chega ao final do Redação Acústica de hoje. Nós tivemos aqui o oferecimento de O Boticário. Onde tem amor, tem cuidado. Super São José, o super da nossa gente. Bartz Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. E siga FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. Grande abraço a todos os nossos ouvintes. Tenham todos aí um excelente final de tarde. A informação na medida certa. Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 5h29. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Venha experimentar os mais deliciosos chocolates quentes na Cremolato. Encare o friozinho do inverno com Choco Kinder, Choco Paçoca, tradicional ou Choco Ferreiro. Deixe seu dia mais quente e feliz na Cremolato. Transforme momentos simples em lembranças deliciosas. Cremolato, nas